Saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui para testificar daquilo que Deus fez e foi muito grandioso. Uma experiência tão grande da qual o Senhor me fez conhecer quão grande é o seu poder e que somente Ele tem poder de matar e dar a vida ao homem. No ano de 2017, a minha filha caçula Sara foi fazer uma cirurgia, uma bariátrica, né, irmãos? E no dia 24 de maio, estava marcado esta cirurgia, num hospital bom, um médico bom. Eu já havia orado ao Senhor, porque ela havia tentado outras vezes e não havia dado certo. Então ela falou: mãe, ora para ver se Deus deixa eu fazer essa cirurgia. Me lembro claramente. E eu comecei a orar, orei por um ano, né, juntamente com algumas irmãs lá do Vila Maria, irmã Terezinha, para que Deus desse essa vitória. E quando chegou nesse dia, irmãos, ela foi muito contente de fazer essa cirurgia. E o dia que o convênio até ligou, disse: Sara, está liberado. Ela chorou de tanta alegria. E então era um presente, era uma bênção que ela esperava do Senhor. E quando ela saiu, foi até o hospital para fazer essa cirurgia, né, irmãos? Foi tudo bem, operou no dia 24 de maio, deu tudo certo. Na quinta-feira estava tudo bem, na sexta-feira ela iria pegar alta. E quando foi na sexta-feira, por volta de umas 6 e pouco da manhã, eu recebi um telefonema. O médico me ligando, pedindo que eu fosse urgente para o hospital, porque algo havia dado errado, né, com a Sara, e a Sara estava muito mal, e ele precisava que eu estivesse no hospital. E eu saí da minha casa, eu já tinha sido avisada pelo Senhor. Naquela noite, Deus tinha falado comigo durante a madrugada de uma situação que eu ia passar. E eu fui para o hospital, cheguei, eram umas 7 e pouquinho da manhã, ali no Instituto INC, né, que é um instituto que opera, um hospital que faz cirurgias da cabeça, ali no Campo Comprido. E eu cheguei naquele hospital. Quando eu entrei no quarto, ela olhou para mim numa maca, o quarto estava muito cheio de gente, e ela disse assim: mãe, faça alguma coisa, me ajude, porque algo de ruim vai acontecer comigo. E eu naquela hora orei por ela, e as enfermeiras estavam ali, ela já tinha tomado 3 morfinas, as dores que ela sentia era muito grande, nem mesmo a morfina conseguia tirar as dores que a Sara sentia. E eles levaram a Sara novamente para fazer um exame, porque eles não sabiam o que tinha acontecido com ela, porque estava tudo bem. E eu fui para o banheiro do quarto orar. Dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, olha a Sara lá na maca, Senhor. Eu pedi para o Senhor para ela fazer essa cirurgia. O Senhor disse que ela podia vir. E ela está aqui porque o Senhor disse que ela podia vir. E agora ela está morrendo, Senhor. E eu orei e disse: Senhor, todavia o Senhor faça a tua vontade, porque a minha vontade é ruim. Eu já aprendi que a minha vontade não é a melhor, Senhor, mas ainda que eu chore muito, Senhor, faça a tua vontade, mas está nas tuas mãos. E quando eu saí de lá, irmãos, já tinham levado ela para fazer o exame. Logo o médico chegou e a minha outra filha do meio, a Priscila, estava junto, e o médico falava com ela assim: olha, a gente não sabe o que ela tem, a gente vai levar ela para o centro cirúrgico, vai ter que abrir todinho para ver o que aconteceu, porque a gente não sabe o que aconteceu, e pode ser que ela não volte mais, né? Pode ser que ela não aguente mais nem anestesia, ou ela fique muito tempo na UTI, porque o caso dela é grave e a gente não sabe o que é. E naquela hora, eu ouvindo assim, irmãos, eu virei para o médico e disse assim: doutor, o senhor pode ir, levar ela para o centro cirúrgico, fazer a sua parte, porque o milagre Deus vai fazer. Tem uma igreja que está orando, porque nesse percurso, irmão, as irmãs já estavam orando, as irmãs que nós já orávamos mesmo por essa cirurgia, as irmãs já estavam orando, a igreja estava orando, meu esposo já tinha falado com o pastor, os irmãos do rádio estavam orando, o irmão Gabriel orava pelo rádio, a irmã Rayane orava, enfim, irmãos, foi um ajuntamento tão glorioso da igreja, as irmãs do
grupo, do coral feminino orava, e eu fui fortalecida por essa oração. E ela foi, irmãos, ali eu fui até a porta do centro cirúrgico. Quando eu cheguei lá, a médica que ia aplicar anestesia nela falou assim: mãe, você sabe que a Sara pode não acordar da anestesia? E eu disse para ela: doutora, pode aplicar essa anestesia, porque quem garante a vitória é Deus. E eu dentro daquele hospital, irmãos, caminhando ali, as pessoas olhavam para mim com pena, porque quando o médico disse para mim que não sabia o que fazer com a Sara, e eu disse para ele: doutor, leve ela e faça a sua parte, que o milagre Deus faz. Irmãos, na hora, pela expressão que ele teve, eu senti assim que ele viu que ali ele estava falando com uma pessoa de fé. Eu vi assim que a expressão dele mudou, como quem ele disse, expressou assim: então eu vou fazer, porque vai ter um milagre. Porque até ali ele estava a cabeça baixa, porque ele sabia que não tinha mais jeito. Irmãos, a minha filha colocou grampo no estômago, né? A cirurgia que ela fez. E esse grampo, ele abriu na madrugada de sexta-feira. Então, o estômago, vazou o líquido do estômago, né? E esse grampo, quando ele abriu, ele furou o intestino dela. E vazou também o intestino. Então, além do líquido do estômago, que é um líquido que tem um poder de destruidor muito grande, né? Tinha ainda a contaminação do intestino, né? Então, não havia um recurso para a medicina. Ela estava toda contaminada. Então, não tinha o que eles fizessem que fosse dar jeito. Era questão de horas a morte dela. E quando ele foi para lá, irmãos, eu fiquei dentro do quarto, nos pés da cama, orando. Ali as irmãs orando pelo WhatsApp, a igreja orando. E um irmão ligava, outro ligava, orando. E eu ali sentindo a aflição, porque quando você vê o filho ameaçado de morrer, não há coração que aguente. Porque a gente não cria os filhos para enterrar, a gente cria os filhos para ver eles gerarem filho, constituir família, servirem a Deus. Essa é a promessa que Deus tem feito para nós. E quando eu vi ali, mais ou menos umas 4 horas da tarde, eu ia na recepção e elas falaram: não, ainda está na UTI, ainda está no centro cirúrgico, mas a senhora sabe que ela vai para a UTI? Eu falava: sei, sim. E eu voltava para o quarto e eu via que as pessoas olhavam para mim: coitada dessa crente. Mas eu estava firmado no Senhor, na promessa que Deus havia me feito. Eu estava ali confiando, irmãos, que Deus ia fazer alguma coisa naquele lugar. E quando foi mais ou menos às 4 horas da tarde, eu estava ali, eu comecei a sentir muita angústia. Eu comecei a sentir a dor da morte, irmãos. E naquele momento, assim, o meu coração se desesperou. Eu sozinha naquele quarto. E eu orei e falei: Senhor, eu estou sozinha aqui, nem meu esposo pode estar aqui, Senhor, e a minha filha, a única que eu tenho dentro da minha casa, vai morrer, Senhor. E naquela hora, irmãos, eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque o Senhor disse para mim: minha filha, você não está sozinha. E eu senti, irmãos, atrás nas minhas costas, um calor muito grande. E aquela hora eu ali orando, eu senti como tivesse assim atrás das minhas costas uma placa muito grande, e ela era de fogo, ela era brasa. Eu vi, ela era brasa, aquilo assim era vermelho em fogo. E aquela hora eu falei: Senhor, mas o que é isso? O Senhor diz: esta é a oração da igreja que está te dando suporte. O Senhor disse naquele momento para mim assim: muitos estão orando, chorando e jejuando por causa de você, e eu vou te dar a vitória. E eu comecei a chorar, porque os meus olhos, irmãos, só enxergavam a morte naquele momento. Eu estava com a filha desenganada. E naquela hora eu falei: Senhor, se é tu mesmo que está falando comigo, ninguém pode entrar neste quarto, Senhor, mas o Senhor vai enviar alguém que vai entrar aqui e vai confirmar que o Senhor me mostrou isso. Irmãos, não deu 5 minutos, como tão certo como Deus está aqui, alguém abriu a porta do quarto e entrou e disse para mim: sim, eu vim trazer uma palavra de Deus para você. E naquela hora eu olhei para aquela pessoa e eu não sabia se era um anjo, se era um homem, se era quem era. E o meu coração começou a temer, irmãos, porque eu estava lidando com a morte. E eu olhando assim para ele, ele disse: Deus mandou eu vim dizer para você que você vai testemunhar, você vai sair daqui e você ainda vai contar o que ele fez na vida da tua filha.
Aleluia. Ele falou assim: você vai testemunhar, porque assim diz o Senhor para ti, ainda que tu andes no vale da sombra da morte, o Senhor é contigo, e você vai testemunhar. Irmãos, naquele momento eu chorei tanto, porque aquela pessoa foi embora. Eu nem depois perguntei, fui saber quem era, mas eu creio que era um anjo que Deus enviou ali. E hoje, quando o pastor Ângelo falou: irmã, vem testemunhar, eu lembrei desse dia, pastor Ângelo. Eu lembrei dessa palavra que aquele homem falou para mim: você vai contar lá na congregação. E ele falou bem assim: você vai falar na tua congregação o que Deus fez neste dia. E, irmãos, quando passou mais ou menos alguns minutos, o médico entrou no quarto. E ele entrou lá e disse assim: olha, dona Rosi, o estado da Sara é muito ruim. A Sara, só mesmo a sua oração, porque não tem o que eu possa fazer. Ele falou: a Sara é como se ela tivesse levado 2 tiros. Ela tem um buraco no intestino e ela tem um buraco no estômago. Então, não tem o que eu possa fazer. Se a senhora crê, a senhora ore para que um milagre aconteça, ou a senhora espere por dias piores. E eu ali disse para ele assim: doutor, eu sirvo a Deus. Eu falei com Deus, falei com todo. O nome do médico é Dr. Daniel, Simão. Vou ter a liberdade de falar o nome dele, porque depois até ele pediu que eu orasse por ele, né? Porque ele reconheceu que era um milagre de Deus. E aí eu falei para ele: doutor, eu sirvo a Deus. E eu, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, pelo hospital, eu orei e pedi ao Senhor esta bênção para minha filha. E o Senhor disse que ela podia vir fazer. Apesar de estar tudo assim, o Senhor disse que ela podia vir. Ele confirmou, porque o Senhor é um bom médico, o hospital é bom. Mas se Deus falasse para mim não, ela não estaria aqui, independente. Então ela está aqui porque o Senhor confirmou. E então a minha filha não vai morrer. Eu disse para ele. Ele falou: então a senhora ore. E aí eu disse: doutor, tem uma palavra que Deus falou na Bíblia. Deus, quando escreve, dá os 10 mandamentos. O Senhor diz assim: ó, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias sobre a terra e viva bem, tudo te vai bem. E eu estava aqui orando, doutor, e eu disse: Senhor, tu conhece a minha filha, tu sabes que ela é a única que eu tenho na minha casa, Senhor. E a tua palavra diz que o filho que honra o pai, ele tem direito a viver. E eu disse: aonde está o direito de vida da minha filha? O Senhor vai fazer a minha filha viver. E eu disse: Deus vai cumprir essa palavra, doutor. O Senhor vai ver, Deus vai cumprir essa palavra na vida da Sara. Ele falou: então ore. E hoje à tarde, 6h30, a senhora entre na UTI para ver a Sara. Mas a senhora não se assuste. Ele falou para mim: irmãos, eu nunca tinha vivido uma experiência dessa, nem esperava viver. Mas a Bíblia diz que Deus cuida de nós, e Ele não permite sobre nós algo que nós não podemos suportar. E quando eu fui, naquele período eu orava na toalhinha, sabe, irmãos, uma toalhinha. Porque a hora que eu entrei na UTI, 6h30, que eu estava ali com o coração ali, querendo entrar para ver o estado que ela estava. Quando eu entrei, que eu vi a minha filha entubada, irmãos, toda cheia de aparelho, toda cheia de fio. Naquela hora o meu coração se quebrou, sabe? E eu comecei a olhar aquelas pessoas em volta, tudo ali entubado, esperando para morrer. E a minha filha jovem, 24 anos, ali uma moça que trabalhava, que ia e vinha, de repente, num leito de UTI. E aquela hora eu aprendi uma lição tão grande, que nós somos pó, nós não somos nada. Deus é que é grande, Deus é que é poderoso. O homem, na sua arrogância, na sua prepotência, é quebrado quando ele chega no leito de UTI. Ali eu vi, irmão, eu olhei para minha filha nua, toda cheia de aparelho. É uma moça que tinha assim uma disposição. E olhei em volta e falei: Senhor, se o Senhor não pôr as tuas mãos e tirar ela daqui ela vai para o cemitério, Senhor. Porque nessa hora, irmão, não importa quem você é. Nessa hora, verdadeiramente, nós somos aquele vapor. Como a Bíblia diz, o vapor da tampa, que você dá uma viradinha e se escorre. E quando você vê uma pessoa tão jovem naquela situação, e ali eu comecei a orar por ela, a igreja orando. E o Senhor foi colocando as mãos. O médico falou para mim assim: mãe, eu vou fazer um exame na Sara. Se a infecção que ela pegou estiver diminuindo,
a senhora continua vindo aqui orar. Irmãos, ele fez o exame no sábado pela manhã. Já deu que a infecção estava diminuindo. Quando ele fez a infecção no sábado, o exame deu que a infecção estava diminuindo. E eu ia 2 vezes por dia dentro daquela UTI. E quando foi no domingo, às 11h30, eu estava lá na UTI. Ele chegou, me abraçou e disse assim: a senhora é uma mulher de muita fé, porque a Sara não ia sair daqui viva. E hoje eu vou fazer um exame nela. Se a infecção diminuir, à noite eu vou pôr ela num quarto do lado da UTI e a senhora vai ficar lá com ela. Porque, irmãos, era certeza que a Sara ia morrer. Ela teve derrame, né, no pulmão, consequente da infecção. Né? Ela teve várias outras complicações, que foi consequência da contaminação. E quando foi no domingo, ele fez o exame. E aí ele disse para mim: olha, a senhora continua orando, que a sua fé está movendo. E ele disse assim: isso não é remédio, isso é fé. Ele falou: isso é agir da sua fé. Dentro da UTI, irmão, tão certo como Deus está presente, que eu estou contando para a igreja. E aí, irmãos, quando a minha filha saiu dali, que ela foi para o quarto, né, o Senhor completou a obra. Foram 10 dias de hospital, 10 dias desenganada. No dia da alta, que ela saiu dali, as pessoas ficavam admiradas quando via eu saindo com a Sara pelo corredor do hospital. Elas falavam assim: mas Sara, você está indo embora? Estou indo embora. E eu até ouvi alguém lá que falava assim: nossa, mas não era essa moça que ia morrer? Irmão, as enfermeiras, quando comentaram sobre o estado dela, alguém disse assim: essa menina não vai morrer, gente, porque vocês não veem que a mãe dela entra aqui e ora por ela? Essa menina não vai morrer. Irmãos, Deus fez uma obra tão grande, da qual a medicina não podia fazer. Mas o Senhor provou a nossa fé, a igreja orou. E eu quero dizer para você o quanto é valoroso a oração do povo de Deus. Um povo que ora em meio a circunstâncias que não parece que vão se resolver, mas que quando você ora, e o valor, irmãos, da união, da oração, de pessoas que oraram pela vida dela, que eu nem sei, mas que depois vieram dizer: eu orei pela Sara. O quanto é precioso quando o povo de Deus se reúne para orar por qualquer causa impossível. No dia que eu retornei com a Sara, o médico falou assim: da onde é a sua igreja? E eu contei para ele da onde é a minha igreja. Ele falou: eu quero que a senhora ore por mim. E eu quero que a senhora pode dizer para os seus irmãos que foi um milagre, porque a Sara não tinha mais vida, mas que a oração, a fé de vocês fez este grande milagre. E eu quero que você, irmã, que está passando por uma dificuldade, confie no poder da oração. Ore a Deus, confie na oração da igreja, porque o Senhor vai mover ao nosso favor. Não importa, o Senhor há de fazer coisas grandes. Assim, já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.